Olá, amigos do Comitiva MS. Nós estamos aqui na residência do nosso prefeito. Conheci prefeito, a minha família conheceu o prefeito, que é o Antônio Braz Genelil Melo. Braz Melo. Prefeito, obrigado por ter aceito o convite de participar do programa Comitiva MS. A gente vai fazer aqui hoje interagir com o senhor e saber um pouco mais da história de Dourados, de Mato Grosso do Sul e um pouco da sua história que o senhor vai contar pra gente aqui, tá bom? Pois não, Gelimum. Bom, o senhor chegou em Dourados em que ano? Eu cheguei em Dourados em 73, Gelimum. 73. 1973. Eu vim para construir o esgoto sanitário de Dourados. Dourados não tinha 1 metro de esgoto e existia um projeto através da Sanemate e precisava de um engenheiro. Sim. E aí eu me coloquei à disposição e eu fui escolhido para vir para Mato Grosso. Naquela época eu morava no Rio. Eu morava no Rio. Eu fazia um trabalho lá, iniciando o metrô do Rio. Meu Deus. Então, mas eu achava que tanto eu quanto a NET, novos ainda, eu com 26 anos, queríamos ir para o interior. Sim. E quando houve essa oportunidade, eu fiz a entrevista, a pessoa que me entrevistou, que era o diretor da Sanemate, Dr. Carlos Rebelo, falou, você pode ir para Cuiabá ou para Dourados. Foi aqui, Dourados. Nem sabia onde era. Depois que eu fui olhar no mapa, um pontinho. Mas Deus sabe o que fazer, né? Sim. Ele sabe tudo. E nós viemos para Dourados, não me adaptei. Dificuldades, tá certo? Acostumado no Rio de Janeiro. Então, queria ir embora. Quis voltar. 73. Tudo 73. Mão de obra não existia. Ninguém sabia fazer esgoto aqui. Nada. Então eu vim para iniciar todo o trabalho. Então acabei formando os encarregados, os trabalhadores. E eu queria voltar. E a minha mulher não, a NET, não, vamos ficar aqui é o lugar ideal para nós. Acabei ficando. Fizemos a primeira etapa do esgoto, que é toda essa área dessa bacia da Rua Bahia até a Eulália Pires. Eulália Pires. E da Rua Cuiabá até a antiga municipal, hoje, perto ali, hoje, Ponta Porã. A Rua Cuiabá, aquele esgoto da Rua Cuiabá, muito bem feito, de passagem. Até porque quando eu era moleque ia aqui, a gente entrava naquele esgoto e vinha dele até quase a Praça Antônio João. Eu conto isso, pessoal. Aí depois nós passamos, fizemos até a Rua Aquidauana. Todo esse esgoto fomos nós que fizemos. E eu vim para fazer esse esgoto e voltar para o Rio. Mas cheguei aqui, acabei ficando. Até porque eu conheci o Totó era prefeito. Foi na gestão do Totó. Totó, gente. É história. E o João da Câmara, Totó. E o Totó era prefeito, tinha sido a 2ª vez prefeito, e ele, não, você vai ficar aí, vai me ajudar a fazer a galeria de águas pluviais e tal. E quando eu cheguei aqui, tinha 6 ou 7 engenheiros só. Eram poucos. E dos 6 ou 7, 3 prestavam serviço, o resto tudo já era bem de vida. Era dono de construtora, tal. Então, quer dizer, ou era funcionário público. Então eu acabei me dando bem, poxa. Fiz diversos loteamentos aqui, Jardim Água Boa, Parque das Nações, o Flórida 1, Flórida 2, a Vila Tonani, o Portal de Dourados. De repente, quando eu me vi, eu era um latifundiário. Sim. Tá certo? Cheguei aqui com um Fusquinha e de repente eu estava com mais de 100 lotes, tudo pagamento de trabalho prestado, porque faltava engenheiro. Sim. Então fizemos um trabalho e depois, quando houve a divisão do estado, o pessoal de Cuiabá queria que eu fosse para Cuiabá, mas continuamos achando que o bom era aqui. Aí eu fui para Campo Grande preparar a nova empresa de saneamento na divisão do estado. Que é a Sanesul. Que hoje é a Sanesul.
Em 78 eu fui para Campo Grande. Você foi uma das pessoas que ajudou a idealizar a Sanesul. A Sanesul. E aí fui primeiro vice-presidente executivo, na época o Arri Amorim Costa. Gaúcho. O Gaúcho, ele era do DNOS e ele tinha uma ideia diferente de administrar. A administração dele, ele achava que o político tinha de ser o presidente, mas o executivo era o vice-presidente. Sim. Então, ele me botou como vice-presidente e eu passei naquela época pelos governos do Arri, depois entrou o Marcelo, Sim. depois entrou o Pedro. Pedro E eu Luciano. virei vice-presidente de todos esses Sugestões de governo do estado. do estado. Voltei para Dourados em 80 e Totó sempre achava que eu deveria ser candidato a prefeito já. E eu nunca imaginei de ser candidato a nada. E engraçado... Não tinha nada envolvido com política? Nada. E vim para cá, aí dentro desse projeto, e aí peguei e fui... E engraçado que eu conhecia muita gente que Dourados era pequeno. E você ia para a feira, para o supermercado, para o mercado, Sim. e você conhecia todo mundo. Quando eu voltei de Campo Grande, já fiquei bem ressabiado, porque a gente conhecia muita gente. Falei, gente, eu acho que vou dar uma bola fora. E acabei, sendo candidato e perdendo a eleição. Luiz Antônio ganhou a eleição. A soma minha e do Luiz Antônio fez o Luiz Antônio ganhar a eleição. Naquela época era uma eleição que ela tinha sublegenda. E então eu acabei somando para o Luiz Antônio, ganhando do Totó e do Sultão. Então você vê, aí peguei, saí da Sanesul, fui cuidar da minha vida, montei uma empresa, Sim. Apoio Engenharia, Sim. junto com o ONU, e com isso nós começamos a desenvolver o trabalho e estava indo muito bem, quando em 88 voltei a ser candidato e aí ganhamos a eleição. Foi uma... Eu vou votar no Braz. Até hoje, Limão, eu vou na feira, o pessoal de longe canta a música, em vez de falar o nome do Braz, ele canta a música. Então foi um negócio que marcou muito e aí realmente foi uma mudança muito grande em Dourados, porque Dourados, meu amigo Sultão, ele falava o seguinte, ele era candidato a prefeito, e ele falava que Dourados era a cidade mais suja do Brasil. E aquilo começou a ser um desafio para o próximo prefeito. Sim. Então, a primeira coisa que nós quisemos fazer era limpar a cidade, né? Limpar, mas como é que vai limpar uma cidade que, poxa, a terra, como dizia o Walter Carneiro, a terra é vermelha, de boa que era, mas isso é desculpa, né? Nós temos que arrumar um jeito de limpar. E acabamos botando o apelido em mim de Braz Tintas, né? Porque, poxa, eu passava o cal na coisa. E engraçado que hoje, em qualquer lugar do Brasil, onde você vai, o pessoal limpa, lava e pinta de cal, meio fio. Porque realmente aí já dá um... Fizemos, nesse período fizemos muita coisa, graças a Deus, houve uma transformação em Dourados. Dourados era uma cidade muito... Era uma linguiça. Era Marcelino, Marcelino... Era um distrito. E não tinha as ligações, não tinha nada, era para você ir em qualquer lugar, você tinha de voltar na Marcelino. Sim. Então fizemos as interligações, fizemos as linhas de ônibus, fizemos, e o trabalho mais importante que eu acho que nós fizemos foi na educação. O Bife, na época, era candidato a vereador aqui. Sim. E ele falava que Dourados tinha... Presidente do Sinteg. Isso. Falava que Dourados precisava de 10 mil vagas. Em 2 anos nós ocupamos todas essas vagas. Prefeito, governador, até porque o senhor assumiu a pasta, né, como interino, vice-governador, prefeito de Dourados por 2 mandatos, o engenheiro civil Braz Melo. O primeiro mandato seu, a gente, sabe, o povo pasmava, né? Meu Deus, esse homem nossa, foi
excelente. O segundo mandato, houve muita crítica. A que se deve isso? O seu segundo mandato, o que que sou? A expectativa, todo segundo, ele cria uma expectativa de ser melhor do que o primeiro. Você entendeu? Então, realmente, o pessoal achava que, como eu fiz todas as linhas de ônibus, eu ia acabar de fazer tudo. E em 4 anos muda muita coisa. E realmente a situação que eu peguei a prefeitura na segunda vez foi muito difícil. Mas, comparando com os outros, se você comparar o segundo mandato que muita gente criticou, não tinha problema de educação, não tinha problema de saúde, não tinha problema. Então, e agora, e cada dia que passa, Jeremundo, está ficando mais difícil. Está ficando pior. Então a gente sente isso. Agora, claro, a expectativa de você fazer um segundo mandato é muito maior do que... Principalmente que eu tinha feito um mandato que foi considerado um dos 5 melhores do Brasil. Do Brasil, tá? Ganhei viagem para a Alemanha, tal, por causa desses trabalhos. E acabei virando vice-governador com o Dr. Wilson, onde o André queria ser devido a esse trabalho. E o Dr. Wilson hoje está com essa dificuldade, chegando a Dona Nete. E o que acontece é que hoje a gente vê as dificuldades muito maiores aqui. Hoje eu vejo Dourados numa situação muito difícil, principalmente porque nós distanciamos muito de Campo Grande em população. Que depois da divisão do estado, Campo Grande cresceu demais. Pessoal, você viu que coisa gostosa, né? Você acompanhou aí um pouquinho da entrevista dos grandes mestres. A gente aqui não quer nem colocar ninguém no púlpito e nem rebaixar. Nós estamos falando de uma pessoa que tem história. Conversamos com o prefeito Braz Melo, ex-prefeito Braz Melo, se assim você quiser. Mas é uma pessoa que deixou a sua história, que marcou, entendeu? Isso é muito importante. Homens no poder, eles são sujeitos a muito mais crítica do que a gente que fica escondido na sombra. Então é muito importante você ver e ouvir o que o prefeito Braz Melo, ou ex-prefeito, como você preferir, falou aí, né? Fala sobre os 2 mandatos, a situação da vice-governadoria. Esse é um pouquinho do prefeito Braz Melo. Nós temos mais 3 entrevistas com o Braz. E você vai acompanhar aqui no Comitiva MS.